Segundo esta concepção, sendo o poder das personalidades históricas o produto de múltiplas forças, já não deveria ser considerado, ao que parece, como originando por si mesmo os acontecimentos. E, no entanto, a maioria dos autores de histórias universais retoma mais uma vez a noção do poder como força que produz por si mesma os acontecimentos, mantendo com eles uma relação de causa e efeito. A julgar pelas suas descrições, a personalidade histórica, ora, é o produto do seu tempo e o seu poder não é mais do que o resultante de forças diversas, ora, o seu poder é a força determinante dos acontecimentos. Gervinus, por exemplo, Schlosser e outros, tanto demonstraram que Napoleão é um produto da Revolução, das ideias de 1789, etc., como declaram abertamente que a campanha de 1812 e outros acontecimentos que não são do seu agrado resultam tão só da vontade mal orientada de Napoleão e que, até, o desenvolvimento das ideias de 1789 foi travado pelo arbítrio de Napoleão. As ideias da Revolução e o estado de espírito geral originaram o poder de Napoleão, e o poder de Napoleão abafou as ideias revolucionárias e a tendência geral do espírito. Esta estranha contradição não é fortuita. Não só se encontra a cada passo, mas é a partir de uma série ininterrupta de tais contradições que são tecidas todas as descrições dos autores de histórias universais. Esta contradição provém do facto de que, tendo em verdade pela via da análise, estes historiadores param a meio do caminho. Estamos certos de ter encontrado todos os componentes de uma força composta, ou uma resultante, desde que se tenha estabelecido que a soma dos componentes é igual à resultante. Ora, esta condição nunca é observada pelos autores de histórias universais e é assim que eles se veem obrigados a admitir, uma vez que os seus componentes são insuficientes, uma outra força ainda não explicada, agindo no sentido da resultante. Descrevendo a campanha de 1813 ou a restauração dos Bourbons, o autor de uma história particular diz abertamente que estes acontecimentos se deveram à vontade de Alexandre. Mas Gervinus, autor de uma história universal, rejeita esta interpretação e esforça-se por mostrar que a campanha de 1813 e a restauração dos Bourbons não tiveram apenas como causa a vontade de Alexandre, mas também a atividade de Stein, de Metternich, de Madame de Staël, de Talleyrand, de Fichte, de Chateaubriand e de outros. O historiador decompôs claramente o poder de Alexandre nos seus elementos, Talleyrand, Chateaubriand, etc. A soma destes componentes, isto é, a ação recíproca de Chateaubriand, de Talleyrand, de Madame de Staël e de outros, não é igual, com toda a evidência, à resultante na sua totalidade, isto é, à sujeição de milhões de franceses aos Bourbons. Pelo facto de Chateaubriand, Madame de Staël e outros terem trocado tais e tais palavras, decorrem apenas as suas relações mútuas, mas não a sujeição de milhões de homens. Assim, para explicar como foi que estas relações tiveram por efeito a sujeição de milhares de homens, ou por outras palavras, como foi que os componentes iguais a A deram um resultante de milhar de A, o historiador é obrigado a admitir de novo a mesma força do poder que ele nega, considerando-a uma resultante de forças, ou seja, deve admitir uma força não demonstrada que age na direção do composto. É isto precisamente o que fazem os autores de histórias universais. E é assim que eles se colocam em contradição, não só com os que escrevem a história de um só povo, mas consigo próprios. Os habitantes do campo, que apenas sabem vagamente qual é a causa da chuva, dizem, consoante desejam a chuva ou o bom tempo, o vento levou as nuvens, ou então o vento trouxe as nuvens. Assim fazem os autores de histórias universais. Por vezes, quando é esse o seu desejo, quando isso está de acordo com a sua teoria, dizem que o poder é o resultado dos acontecimentos. E outras vezes, quando precisam de provar outra coisa, dizem que o poder produz os acontecimentos. Há uma terceira espécie de historiadores a que se chama historiadores da cultura, os quais, enverdando pelo caminho traçado pelos historiadores universais que admitem por vezes os escritores e as senhoras como força atuante,
concebem esta força de maneira completamente diferente. Encontram-na no que se chama cultura na atividade intelectual. A atitude dos historiadores da cultura decorre logicamente da dos seus predecessores, porque se pode explicar os acontecimentos históricos pelas relações que determinados homens manteriam com outros, por que não explicar os ditos acontecimentos pelos livros que esses homens escreviam? Entre a enorme quantidade de sinais que acompanham qualquer fenómeno vivo, estes historiadores escolhem a atividade intelectual, e declaram que é ela a causa. Mas apesar de todos os seus esforços para mostrar que a causa do acontecimento residia na atividade intelectual, será necessária muita complacência para se admitir que possa haver qualquer coisa de comum entre a atividade intelectual e os movimentos dos povos, não se podendo, porém, admitir em caso algum que esta atividade dirija a atividade dos povos. Com efeito, factos como as cruéis matanças da Revolução Francesa, que sucederam à proclamação da igualdade dos homens, e as guerras mais mortíferas e as execuções que se seguiram à pregação do amor, contradizem esta suposição. Porém, mesmo admitindo que todos os sofisticados raciocínios de que estas obras estão cheias sejam corretos, mesmo admitindo que os povos sejam dirigidos por uma indefinível força chamada ideia, a questão essencial da história continua a ficar sem resposta. Ou então, ao antigo poder dos monarcas e à influência dos conselheiros e de outras personalidades, introduzida pelas histórias universais, vem juntar-se uma força nova, a ideia, cujos laços com as massas exigem uma explicação. Pode compreender-se que, dispondo Napoleão do poder, tal ou tal acontecimento tenha podido produzir-se. Com um pouco de boa vontade, pode ainda compreender-se que Napoleão, em concorrência com outros fatores, tenha sido a causa deste ou daquele acontecimento. Porém, que tenha sido o contrat social, a levar os franceses a matarem-se uns aos outros, isso não pode ser compreendido sem a explicação do laço causal entre esta nova força e o acontecimento. É indubitável que existe uma ligação entre todos aqueles que vivem na mesma época. Por isso, é possível encontrar uma certa relação entre a atividade intelectual dos homens e o seu movimento histórico, tal como se pode encontrar esta relação entre o dito movimento da humanidade e o comércio, os ofícios, a fruticultura, ou seja o que for. Mas a razão por que os historiadores da cultura consideram a atividade intelectual dos homens a causa ou a expressão de todo o movimento histórico, isso dificilmente se compreende. Os historiadores apenas poderiam ter sido levados a esta conclusão pelas seguintes considerações. Primeiro, a história é escrita por sábios, logo é natural e agradável para eles acreditar que a atividade da sua corporação está na base do movimento de toda a humanidade. Tal como é natural e agradável para os comerciantes, para os agricultores, para os soldados acreditarem também no mesmo, não se fala disso, é tão só porque os comerciantes e os soldados não escrevem a história. Segundo, a atividade espiritual, a instrução, a civilização, a cultura, as ideias, são noções pouco claras, mal definidas, sob cuja etiqueta é muito cômodo utilizar termos que têm um sentido ainda menos claro e que podem, como tal, servir para desenvolver toda a espécie de teorias. Pondo de lado os méritos intrínsecos destes géneros de história, talvez afinal seja útil para alguém ou para alguma coisa, as histórias da cultura, às quais se resumem cada vez mais as histórias universais, têm de notável que, ao mesmo tempo que estudam em pormenor e a fundo as diferentes doutrinas religiosas, filosóficas e políticas enquanto causas dos acontecimentos, de cada vez que têm de descrever um acontecimento histórico real, a campanha de 1812, por exemplo, descrevem-no involuntariamente como se tivesse sido produzida pelo poder, dizendo abertamente que tal campanha é obra de Napoleão. Falando assim, os historiadores da cultura inconscientemente contradizem-se a si mesmos. Ou então provam que esta nova força que inventaram não exprime os acontecimentos históricos
e que o único meio de compreender a história é o de recorrer à tal noção de poder que eles pretensamente não admitem. 3. Uma locomotiva está em movimento. Pergunta-se, por que se movimenta ela? Um camponês diz, é o diabo que a faz andar. Outro diz, a locomotiva anda porque as rodas rolam. E um terceiro, a causa do movimento está no fumo que o vento leva. A resposta do camponês é irrefutável. Só se poderia negá-la provando-lhe que o diabo não existe, ou então se aparecesse outro camponês que lhe provasse que não era o diabo, mas um alemão que fazia andar a locomotiva. Só então a contradição lhes faria ver que ambos estão errados. Mas o que diz que a causa é o movimento das rodas refuta a si próprio, porque, uma vez que enverdou pelo caminho da análise, deve ir cada vez mais longe, deve encontrar a causa do movimento das rodas. E até chegar à última causa do movimento da locomotiva, ao vapor sob pressão na caldeira, não terá o direito de abandonar a procura das causas. Conta aquele que, ao ver que as rodas não lhe fornecem a causa, explicou o movimento da locomotiva pelo vento que empurra o fumo para trás, agarrou no primeiro sinal que lhe apareceu e citou-o como causa. A única noção que pode explicar o movimento da locomotiva é a de uma força igual ao movimento visível. A única noção suscetível de explicar o movimento dos povos é a de uma força igual ao movimento total dos povos. No entanto, os diversos historiadores designam, por meio desta noção, forças completamente diferentes umas das outras, mas todas elas não iguais ao movimento visível da força. Para uns trata-se de uma força pertencente com propriedade ao herói, como para o camponês que vê na locomotiva o diabo. Para outros trata-se de uma força produzida por outras forças, como o movimento das rodas. Para outros ainda, trata-se do efeito de influências intelectuais como o fumo empurrado pelo vento. Enquanto se escrever a história dos indivíduos, dos Césares, dos Alexandres, dos Luteros e dos Voltaires, e não a história de todos os homens, de todos aqueles que, sem uma única exceção, participaram no acontecimento, é de todo impossível descrever o movimento da humanidade sem recorrer à noção de uma força que obriga os homens a dirigir as suas atividades para um só objetivo. E a única noção deste tipo que os historiadores conhecem é a noção de poder. Esta noção é a única alavanca de comando que permite manejar a matéria da história tal como ela é interpretada atualmente. E quem quebrar esta alavanca, como fez Buckle, não encontrando outra maneira de manejar a matéria da história, fica privado de toda e qualquer possibilidade de a utilizar. A melhor prova de que é inevitável o recurso à noção de poder para explicar os fenómenos históricos é-nos fornecida pelos próprios autores de histórias universais e de histórias da cultura que, renunciando pretensamente a esta noção, são obrigados a utilizá-la a cada passo. No que respeita às questões referentes à humanidade, a ciência histórica, até aos nossos dias, tem-se assemelhado ao dinheiro em circulação, notas bancárias e metal sonante. As biografias e as histórias particulares são análogas às notas bancárias que podem ser convertíveis e cambiar-se, desempenhando o seu papel sem prejuízo para ninguém, e que podem mesmo ser úteis desde que não se coloque a questão da sua cobertura. Basta que simplesmente nos esqueçamos de perguntar como é que a vontade dos heróis produz os acontecimentos para que as histórias dos Thiers pareçam interessantes, instrutivas e até com certo matiz de poesia. Porém, tal como se põe em causa o real valor das notas bancárias, seja porque, sendo fácil o seu fabrico, se poderia fazer muitas, seja porque se quer trocá-las por ouro, assim se começa a pôr em dúvida o seu significado, o significado real das histórias deste género, seja porque elas se escrevem em demasia, seja porque alguém pergunta na sua simplicidade de alma qual foi então a força que permitiu a Napoleão fazer isso. Ou seja, quando se quer cambiar o papel em circulação pelo ouro do verdadeiro conceito. Quanto aos autores de histórias universais e de histórias da cultura, são semelhantes às pessoas que, tendo reconhecido que as notas bancárias são incómodas, tivessem decidido fabricar, em vez de notas, uma moeda sonante num metal que não tivesse a densidade do ouro.
que esta moeda teria sido com efeito sonante, mas unicamente sonante. O papel ainda poderia enganar os ignorantes, enquanto um metal sonante, mas sem valor, não pode enganar ninguém. Da mesma maneira que o ouro só é ouro quando pode ser utilizado para outros fins além do câmbio, assim as histórias universais apenas serão ouro quando estiverem em situação de responder à pergunta essencial da história: o que é o poder? As histórias universais respondem a esta questão de maneira contraditória. E quanto às histórias da cultura, evitam-na completamente, respondendo a uma coisa totalmente diferente. E tal como as fichas que se parecem com o ouro só podem ser utilizadas entre aqueles que aceitem reconhecê-las como ouro e entre aqueles que não conhecem o valor do ouro, assim as histórias universais e as histórias da cultura que não respondem às questões essenciais da humanidade servem, não se sabe com que desígnios particulares, de moeda corrente para as universidades e para a multidão de leitores, amadores de livros sérios, como eles lhes chamam.